Vamos, vamos. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Nós estamos, ao longo deste ano de 2024, dividido entre as múltiplas tarefas de cada um, construindo o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, 2025-2030, para os próximos 6 anos. Nós começamos essa discussão em 2023, em novembro, num grande workshop, que foi muito positivo. Ao longo do ano, nós fomos fazendo uma série de ações, constituímos uma comissão central, da qual os senhores e senhoras fazem parte, e hoje nós vamos finalizar esse trabalho. Então, eu vou pedir para o Danilo fazer um resgate da linha do tempo, de tudo o que foi feito, de uma forma muito rápida e ampla, de tudo o que foi feito, das várias reuniões, das várias comissões, de tudo aquilo que foi feito, que está no plano, que consta lá na página, né, no portal, e tudo que foi feito e o que estamos fazendo para finalizar esse trabalho. Após feito essas considerações, nós vamos apresentar para os senhores aí o fechamento desse trabalho, que é os grandes eixos, os grandes objetivos estratégicos. Fechando isso, a gente abre para as manifestações, as sugestões, e ao final desta reunião, os senhores vão receber a íntegra deste documento, certo? Certo? Com todas as informações que os senhores podem passar o fim de semana lendo, observando, e na segunda-feira dar as contribuições àquilo que talvez não ficou bacana. Legal? Combinado? Danilo? Espere um pouquinho. Gente, gafe a gente comete toda hora também, né? Pelo amor de Deus. Eu gostaria de tanto as manifestações do professor Albert quanto da professora Camila. A Camila sabe que a gente está correndo bastante, né? E ouvir, na verdade, todo esse trabalho que foi feito para hoje, né? Nós fechamos desde ontem, foi assim muito importante para mim, mas ao mesmo tempo desafiador, motivador, mas ao mesmo tempo estressante, né? Eu não posso deixar de falar isso, né, gente? Por favor, Camila, por favor. Professor Albert. Vou passar para o Albert aqui primeiro. Boa tarde. Muito bom estarmos juntos num momento importante da nossa universidade, que aí estamos chegando no final desse planejamento para a gente poder ter os rumos que devemos, o rumo, né, que devemos seguir nos próximos anos até 2030. É importantíssimo esse documento. Vem um processo, já desde o ano passado, né? Nós nos reunimos lá no Sebrae, vocês estão lembrados? Quer dizer, é um processo que vem vindo. Foi lindo demais esse movimento único que aconteceu, o FMS participativo, né? Nós não tivemos isso no outro planejamento, tivemos nesse. E queria agradecer, vários dos nossos gestores estiveram nos campos, nós tivemos lá em Ponta Porã, não pudemos estar em outros, né? Mas assim, um movimento muito lindo, agradecer aos diretores dos campos que receberam, né, a toda a nossa equipe lá para que a gente pudesse ter essa participação de toda a comunidade interna e externa. Vários campos convidaram pessoas, lideranças do município, da região, para que pudessem estar contribuindo conosco. Então, eu queria agradecer imensamente a recepção que vocês deram aos nossos representantes. Lá em Ponta Porã, o professor Leonardo, muito obrigado por ter nos recebido lá, né? Tivemos a oportunidade de estar lá para uma outra cerimônia ali de uma
a professora Camila foi condecorada ali, né? Então, estivemos lá em Ponta Porã. Por isso que nós estivemos lá. Gostaríamos de ter estado nos outros campos também. E aqui, na cidade universitária, a ESAN nos recebeu lá. Obrigado, Cláudio, por organizar o primeiro, aquele primeiro momento, né, da audiência pública. E tivemos também um outro ali no multiuso. Então, assim, são vários passos, estamos quase concluindo. Queria agradecer a cada um de vocês, a participação e empenho de cada um de vocês para que a gente pudesse ter esse planejamento. E não podia terminar sem agradecer a equipe da Proplan, em nome da Dulce, e a sua equipe, né, por estarem liderando todo esse processo. É lindo demais, muito obrigado. E parabéns a vocês também. Obrigado, uma ótima tarde para nós. Boa tarde. Boa tarde. Animados, animadas? Sextou, né? Numa semana que a gente teve o nosso Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, né? Acho que é o primeiro dia que a gente comemora como país, né? Algo importante. Achei bem bonito que a GECOM fez, né? Que essa consciência não dure somente um dia. Então, a gente pensar nisso, pensar nessa conexão. Eu quero aqui o Albert, assim, meu parceiro de jornada, né? Nós estamos aqui, vamos aproveitar. Eu sei que nós vamos falar do PDI, mas eu preciso falar algumas coisas. A gente precisa falar algumas coisas da gestão. A gente tem quantos dias? Hoje é 22, né? Então, tem 3 semanas, um pouco mais que 3 semanas. Eu quero agradecer a todas as pessoas, ao processo de transição que tem sido muito bacana, em que a gente tem as pessoas que estão deixando aquela posição. Estou falando, hoje a gente tem o primeiro dia, né, que o Paulo estreia como diretor de Nova Andradina, e a Solange está aqui. E aí, em nome aí dessa transição linda, né, de Paulo e Solange, eu quero agradecer a todos aqueles que estão, muitas vezes, deixando para outros desafios e aqueles que estão ingressando. Eu falo sempre que a universidade é muito maior do que nós, e a gente tem um tempo para aquele papel, depois vem outro, e é assim que a gente constrói uma universidade mais forte, melhor, com essa multiplicidade de olhares. Eu quero aqui agradecer o carinho, o cuidado, a atenção de cada um de vocês. Quero também agradecer a paciência dos diretores das unidades, porque a gente tem uma velocidade, eu fui diretora, então a gente quer resolver, a gente tem os desafios, mas tem equipe também que está ingressando, então nós estamos no momento que tem PDI, PPI, mas aí a gente tem a transição, aí tem o estudo, tem formar equipe, então são muitas coisas acontecendo nesse momento, além de ser um momento que todo mundo tem acompanhado, o desafio orçamentário, o desafio das emendas, que até hoje não iluminaram como vai ser isso. A gente já está fazendo o trabalho da universidade de emendas coletivas da bancada, mais emendas individuais. Eu já estive com 4 parlamentares. Hoje vou falar com mais, sábado com mais, domingo, segunda, para fazer o nosso portfólio, para a gente ter ainda uma perspectiva, porque ainda estão em definição como será o dia a dia das emendas. Então, assim, eu agradeço a colaboração de vocês. Mais uma colaboração para a gente fazer a agenda de colação de grau. Um xadrez. Tivemos a greve, aí depois todo mundo quer colar grau rápido, depois da greve. Então, aí a gente tenta fazer um grande xadrez. Nós estaremos do dia 13, eu estava falando agora com a Ana, vindo, porque a gente estava em reunião. A gente estará do dia 13 ao dia 20, inclusive sábado e domingo, em colação de grau, de 13 a 20 de dezembro, para dar conta de todos os campos que pediram que fosse este ano ainda. Os que pediram que fosse depois em fevereiro, a gente já marcou tudo em comum acordo, na paz, mas nunca é plenamente na paz, porque aí eu queria assim, mas a gente dialogou para construir isso, Então, isso também foi muito bacana. Então, já tem as datas de fevereiro, a gente termina. Falei já para o Cristiano que o meu sonho do Albert, isso está nas nossas mãos, a construção, é a colação de grau sempre em dezembro de todos, porque eu não gostaria de ter diferença entre as pessoas.
Um professor formado em Campo Grande ou um professor formado lá em Nova Andradina deveria ter o mesmo tempo para poder entrar para dar aulas. E aí a gente faz colações em tempos diferentes, essa pessoa, o nosso aluno perde a oportunidade. Sempre a gente pensa assim, no todo. E aí isso é uma nova construção. Então, assim, quero agradecer. Nós temos aí agora uma jornada de reuniões de conselhos superiores, COEX, COP, COGRADE, CD, COUN, está marcado de 2 a 6. E segunda-feira estava... Só vou alinhar algumas coisas com vocês, aproveitar que eu sei que tem alguns membros que estão da comissão, mas acho que é importante a gente ter a mesma uniformidade. O presidente Lula viria na segunda-feira para Mato Grosso do Sul, isso está na mídia, foi, então, alterado, quem sabe, para o dia 4 ou 5 de dezembro, que é a data do nosso conselho. Então, a gente está aguardando, verificando a agenda, se ele realmente vier, que ele vem para a questão da celebração, da aquisição das terras indígenas em Antônio João, e também, se for, eu imagino que pode ser dia 5, porque também tem a inauguração da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Então, ele faria essa agenda maior em Mato Grosso do Sul, cai bem no dia do nosso conselho, porque eu vou dizer o que a gente estava programando, tenho falado já com os diretores dos campos, fazer uma reunião no dia 4 de gestão, fazer um momento de posse festiva com todos que estão sendo empossados, os diretores, e a gente está aqui para o CD e COUN, e também fazer uma parte de, aqui estou com o Hércules aqui, distribuição de equipamentos, né? A gente precisa divulgar o que foi adquirido, fazer os pacotes, entregar, então a gente faria isso na primeira semana de dezembro. Depois, a gente tem Andifes no dia 11 e 12, dia 10 de novo, a gente tem assinatura da Rede Sem Fronteiras, nós vamos para o Congresso Nacional levar o desafio das fronteiras, entre elas o que a gente já tem lutado, depois a gente vai colocar esse convite, e no dia 12 está previsto a minha posse como reitora com o ministro em Brasília, está previsto. Então, é assim, seria de segunda a sexta reunião de conselho, na segunda sair daqui para ir, de novo nos parlamentares, 10 fazer isso, 11, 12 Andifes, posse com o ministro, Universidade das Fronteiras, e a partir do dia 13, sexta, sábado, domingo, até outra sexta, colação de grau com viagens. Então, é isso que nós estamos vivendo. Então, o que eu peço? Um pouquinho de tranquilidade, né? O Bruno falou, tá de mal de mim? Falei, não, porque às vezes eu mando um coração, eu mando um bichinho, mas eu li, mas é porque realmente nós estamos assim e nos organizando, porque muda, né? Ah, a Camila estava, sim, a Camila estava vice-reitora. Então, agora muda esse posicionamento, assume um posicionamento estratégico. E aí, o Albert era pró-reitor. Sim, mas agora ele é vice-reitor. Estou contando as coisas para ele devagar, senão ele vai embora, senão ele desiste. Vocês viram, ele falou assim, eu brinquei, falei, tem que agradar muito, porque vocês viram que no dia da posse, da cerimônia, o André leu pró-tempore. Por que pró-tempore? Não sei se alguém tem dúvida. Porque o mandato começa dia 5 de dezembro. Sempre tem um interstício para não acontecer de a gente ter algum reitor pró-tempore ou reitora pró-tempore. Então, se acontecer algo, a gente tem esse escape. Então, eu estou agradando bastante ele, contando aos poucos, para ele não desistir. Até dia 5. Até dia 5. Brincadeira. Então, assim, eu quero aqui dizer assim, obrigada. E vou precisar, eu tenho falado com algumas pessoas, eu e Albert, precisar de todas as pessoas. Tenham paciência umas com as outras. Tem gente que tem mais experiência, tem gente que tem menos. Vamos ensinar os que não têm. Vamos aprender, porque a gente nunca sabe tudo, que a gente não pode aprender mais coisas. E vamos manter esse diálogo e respeito em prol da universidade. Então, é desafio o tempo todo. As coisas... Hoje eu cheguei e falei assim, a Dulce está assim, vou falar, porque... Posso, Dulce, né? Então, hoje, a gente tinha tentado falar, e eu estou saí de casa, eram umas 6 horas da manhã, e fui para um monte de lugar, para a bancada, deputada, né? Aí, quando eu cheguei aqui, foi aquela hora que eu via as nossas diretoras chegando, eu não tinha almoçado, e liguei para a Dulce, ela não tinha almoçado. Aí eu passei no Tomás, ela não comeu, mas o Danilo comeu. Eu passei no Tomás Lanches, comprei esfirra, que eu falei, eu vou comer uma esfirra pelo menos, a Dulce estava sem comer.
levei, mas eu acertei o Danilo, porque ele estava sem comer, e aí eu digo a equipe toda. Então, nós estamos vivendo um momento muito desafiador de muitas demandas. O que a gente precisa para isso? Paz. Calma. Vai dar tudo certo. Tá? Então, assim, e aí eu gostaria aqui de agradecer imensamente, né, a Proplan, dizer que esse trabalho é lindo. Agora eu vou falar um pouquinho do PDI. Nós nós somos bebês na participação. Como universidade, e aí falo como professora, eu estive no dia da abertura que a Exanos recebeu. Eu vi um aluno dando fazendo uma proposta, e nós, e digo nós, porque não vou falar eu não fiz, mas quando eu vi, estava todo mundo assim, né? Torcendo a cabeça, falando que não, que aquilo não valia, que aquilo não podia. Isso não é participar, isso é a gente já, muitas vezes, já dizer que aquela ideia ela tem que ser jogada fora. E às vezes a gente faz isso na sala de aula, às vezes a gente faz isso com o nosso colega. E aí, naquele dia, até depois eu falei assim, gente, a proposta é uma proposta, vai ser apoiada, depois ela vai ser estudada, vamos ver a parte legal. Então, assim, eu acho que este movimento que a nossa Universidade Federal fez, vai ser um exemplo, e já é, porque os reitores e reitores estão pedindo o modelo, porque isso já chegou no MEC, já chegou na Andifes, vai servir de modelo para muitas universidades, e a gente também vai conseguir, a partir dessa experiência única, aprimorar. Porque, às vezes, eu acho que o diálogo eu vou falar e vai fazer o que eu quis que eu falei. Diálogo não é isso. Um fala, o outro fala, se estuda, vê jurisprudência, vê legalidade, depois forma-se, então, o entendimento e se faz. Então, a gente ainda é bebê. Tá? Eu fiquei encantada de ver todos os resultados dos apoios. Aí não sei quem falou, nossa! Aí viu, né, Larissa? Eu falei assim, um dia eu falei com a Larissa, eu falei, Larissa, não tem 3 dias que eu e o Albert estamos na reitoria, já tem 3 universidades saindo da UFMS. Eu falei, vamos falar, daqui a pouco o presidente vai falar que acabou com o UFMS, né? Mas eu falei, mas isso é legal, isso está no coração. Mas que esses desejos nunca sobressaiam o que realmente é a nossa instituição. Então, quer dizer, se esse é um desejo e vamos fazer o projeto e vamos apresentar, ok, mas isso não nos deixa menor do que nós somos, isso nos deixa maior. Então, isso também é um ponto bem importante. Então, assim, lindo movimento, está lindo o PDI, né? Por ética e integridade, nós não trabalhamos no primeiro semestre, né? Porque a gente tinha que esperar quem seria, então, a gestão. Então, esperamos, porque para dar essa oportunidade para o gestor ou gestora para poder organizar isso. E hoje estamos aqui para ver esse lindo trabalho que é feito por todos nós. E hoje a gente tem muito mais olhares do que nós tínhamos antes. E isso é muito bacana. Um planejamento bem feito dá para nós uma carta de navegação, que não é que nós não vamos errar. A gente não pode ter compromisso com o erro. Então, eu gostaria aqui, neste momento, de agradecer mais uma vez, pedir, porque eu sei que o pessoal, eu acho que alguns nem almoçaram aqui, porque quando eu fui, eu falei, eu trouxe mais salgadinho. Aí falou, os meninos já foram arrumar a sala. Eu queria que vocês ficassem em pé, a equipe da Proplan do Planejamento, para receber uma salva de palmas nossas, nosso agradecimento. E daqui a pouco eles vão estar dando consultoria para as outras universidades. Então, assim, eu passo de novo para a Dulce, e aí a gente caminha e parabenizo mais uma vez. E com relação a todas esses... Falo aqui para os diretores e gestores, essas comunicações, depois nós vamos fazendo com a Vanessa. Tá? A Vanessa vai passando, nós vamos fechar agora, vamos confirmar de novo a agenda do presidente. Então, por enquanto, está mantido, tá? Mas pode ser que a gente tenha alguma mudança de acordo com a agenda do presidente da República, tá bom? Parabéns por ter feito essa salva de palmas para esses técnicos maravilhosos que foram formados na Exame.
Não, é equipe, você Só para te contrariar, Cláudio. Bom, boa tarde. Continuando aqui um pouco do que já foi falado, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu até hoje, das ações que foram feitas. É um trabalho que foi construído a muitas mãos. Se somarmos a comissão, dá mais de 100 pessoas trabalhando para a gente fazer a análise e construir o planejamento. Foram várias etapas que foram superadas e algumas ainda a gente precisa apresentar o resultado, né? Então, a ideia aqui é que a gente faça uma retrospectiva do que aconteceu. Nós vamos aqui apresentar algumas questões que ainda precisam ser validadas pela comissão central, foram validadas pelas comissões temáticas. Então, cadeia de valor, modelo de negócios, o PPI, a questão de infraestrutura, de demandas, de ofertas de curso, isso daí a gente ainda não trouxe para a comissão. Então, a ideia é que a gente possa fazer a apresentação para vocês, e a partir daí, vocês vão receber todo o contexto do PDI, e hoje, ao final da reunião, a gente vai encaminhar o PDI para validação, para sugestões e considerações do documento criado. Tá? Bom, como já foi falado, o PDI não é de hoje, né, e a gente, na verdade, em novembro, teve aquela reunião, só que aí ele foi começado a ser pensado 2 anos atrás. Eu falava, Dulce, tem o PDI para construir. Aí ela falava, não, calma, vai chegar a hora, e chegou, né? E desde junho, julho, a gente já tinha um plano de trabalho estabelecido, só que aí, por orientação, né, e correta, que a gente deveria esperar passar para saber quem iria conduzir a gestão. Então, a gente começou o PDI realmente, oficialmente, depois da gestão. Eu lembro que foi logo em seguida do resultado, falou assim, agora a gente vai começar. Então, foram alguns dias depois, 2 dias depois, falou, estamos liberados para começar esse trabalho, esse movimento. Então, desde do meio do ano passado, em junho, em novembro, aconteceu o evento lá no Sebrae, que foi o start, né, do trabalho. E a primeira reunião ali, ela aconteceu em agosto desse ano, né? E nessa primeira reunião a gente apresentou um plano de trabalho já estruturado, já estabelecido, para aprovação, para discussão e aprovação. Eu sei que está pequeno, só que é mais só para mostrar o que foi planejado e o que foi executado e a referência, né? Então, o plano de trabalho, naquela primeira reunião a gente apresentou o plano de trabalho e aprovou esse plano de trabalho. Ficou definido que a gente iria instituir as comissões temáticas. Aqui está o plano de trabalho. A gente iria instituir as comissões temáticas. Nós criamos 4 comissões temáticas que já se encerraram, né? Ou estão em vias de encerrar esse ano, né? Que é a parte de elaboração do PPI, a parte de estratégias institucionais, a UFMS participativa, e a comissão que ia trabalhar a questão de estrutura, recursos e necessidades, né? Todas essas informações foram trabalhadas segmentadas para que eles pudessem alimentar e construir hoje, entregar para a comissão central para a gente criar a minuta do PDI e PPI. Existe uma comissão aqui, renegada de fora aqui, do NADAI, ela é feita a comissão de apoio ao planejamento das unidades. Então, o planejamento não acabou ainda. A gente vai fazer, nós estamos aqui encerrando o primeiro ciclo, que é o PDI, para a gente aprovar na próxima reunião do COUN, e os PDUs a gente vai trabalhar até março do ano que vem, junto com os planejamentos dos PPGs, e essa comissão ela continua funcionando, inclusive atuando junto com cada uma das comissões que foram instituídas em cada instituição, em cada unidade. Depois disso, a gente definiu a abrangência do PDI, que foi quando a gente mudou, né, de 5 para 6 anos, pela questão toda que foi discutida. Trabalhamos identidade visual, criamos o portal do PDI, com falas aqui da Camila, do professor Albert, da Dulce, trazendo as informações. A Rose fez o layout para a gente, bem bacana. E nós começamos ali, bem logo no primeiro mês, a gente precisou desenhar os cenários estratégicos, para a gente conseguir entender os desafios que a gente iria enfrentar, as oportunidades que existem para a UFMS, e a gente montou o seminário ali para a gente elaborar a matriz SWOT da UFMS. Então, com isso, a gente atendeu mais um requisito, ainda em setembro,
E saiu o resultado da matriz SWOT para a gente entender fragilidades, oportunidades que a gente tinha, como a gente vai atuar, né? Não vamos entrar em detalhes, já foi apresentado na última reunião, só estou fazendo uma retrospectiva. E depois disso, a gente, a partir das informações coletadas na SWOT, era necessário que fosse feito naquele momento. Até agradeço a comissão, que ela fez até com uma celeridade muito importante, para que a gente pudesse ter os eixos estratégicos da nossa instituição que alimentariam ali a UFMS participativa. Então, desde o começo foi pensado, essas ações foram encadeadas justamente porque uma tinha necessidade que anteceder, de realização antes das outras, uma questão de precedência. E nós, enquanto estávamos trabalhando, uma comissão estava trabalhando para que a SWOT acontecesse, para que essa análise acontecesse, uma outra comissão estava trabalhando com o pessoal da GTIC, com o pessoal da GECOM, e uma comissão da UFMS participativa, para que a gente pudesse colocar no ar a plataforma de participação social, né? E esses eixos que foram definidos aqui são aqueles eixos que, quando a pessoa colocava uma proposta, ela identificava ali para a gente poder agrupar e conseguir entender a percepção dos temas prioritários para a comunidade, que veio fruto de um trabalho, resultado ali também conciliado com a matriz SWOT, né? Dando sequência do trabalho, a maior parte dessas coisas aqui já foram apresentadas, e a gente precisa apresentar algumas questões que estava previsto, né, para que a comissão central validasse cadeia de valor, modelo de negócio, modelo de gestão. O modelo de gestão ele foi apresentado na última reunião, então já teve essa validação, inclusive já é uma sessão posta lá no PDI, né? E a gente precisa trabalhar agora aqui, apresentar o resultado da comissão de estratégias institucionais, liderada pelo Jean, também pelo Nadai, para que a gente pudesse ter hoje uma cadeia de valor atualizada. A UFMS já tinha uma cadeia de valor aprovada no CGI em 2022, se eu não me engano, ou 2023, acho que foi em 2022 a gente aprovou a cadeia de valor, e a gente está trazendo aqui uma atualização com a contribuição da comissão e o modelo de negócio que já constava no PDI, que é o item obrigatório. A gente também está trazendo aqui uma nova versão discutida pela comissão, tá? Então, feito esse retrospecto, agora a gente vai começar a apresentar os resultados dos trabalhos e trazer para vocês o modelo de negócios e a cadeia de valor. Chamar o Rafael para apresentar para a gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria apresentar o nosso modelo de negócios. Também ele foi uma atualização. O modelo de negócios a gente já vem trazendo. Ele já é apresentado todo ano no nosso relatório de gestão, tá? E ele vem de uma orientação do TCU desde 2018 e ele veio com uma atualização em 2020 com essa indicação das entradas, processos e saídas e geração de valor para a sociedade, né? Então, esse modelo de negócios proposto, aqui ele está bem pequeno, mas é isso que o Danilo colocou. O detalhamento, tá, vai ficar, já está colocado no documento, tem o contexto também. E aí eu... o contexto, então, seria a gente colocar que o nosso capital, né, que seriam as pessoas, infraestrutura e estrutura organizacional e os recursos orçamentários, aplicados aos nossos processos, que são os processos que estão na cadeia de valor. Isso daqui a gente replicou da cadeia de valor, então a gente trouxe para ter essa identificação com a cadeia de valor, né? Principalmente os nossos macroprocessos finalísticos, né? Ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa científica e tecnológica, extensão, cultura, esporte e lazer, né? Resultam em produtos e serviços, né? Que seriam os cursos, projetos institucionais, produtos e serviços sociais, pesquisas e cooperações, né, que geram valor para a sociedade, onde a gente tem os profissionais éticos e qualificados, pesquisa, inovação e empreendedorismo, publicações, esporte, cultura e atendimentos à comunidade, e com as especificações.
Esse modelo ele é apresentado de uma maneira genérica no PDI, sem valores, né? E quando ele vai para o relatório de gestão, a gente entra com os valores aqui na frente. Então, a gente entra com quantitativo de recursos que são investidos, número de pessoas, de docentes, técnicos, né? A metragem quadrada de campus que a gente tem, os produtos também, quais são os nossos quantitativo de cursos de graduação, mestrado, doutorado, etc. Quais são os nossos projetos, quantitativo de projetos, para a gente ter um acompanhamento de uma evolução ano a ano, né, desses nossos resultados. E também da geração de valor para a sociedade, né? Quantos foram os nossos diplomados na graduação, no mestrado, doutorado? Professor Marco, já por sugestão, já constam ali os especialistas certificados, né, que foi uma discussão que a gente teve na comissão ontem. Algumas especificações também de atendimentos à comunidade, esporte e cultura, publicações. Também a gente não quis, a gente nunca vai conseguir, eu acho que listar todos, né? A gente tentou enfatizar alguns. Pode ser que a gente está aceitando essas sugestões, mas eu já falo que a gente nunca vai conseguir, né, chegar e listar todos os serviços, todo o valor que a universidade consegue gerar. Acho que é uma missão quase impossível, né? E eu acho que daí, dentro desse processo, então, ficou visualmente agradável essa questão do fluxo de processo, né? E eu acho que para a sociedade, porque isso daqui é voltado para a visualização para a sociedade, né? Para ela entender o que é investido e o que tem de retorno para a sociedade, tá ok? Então, a nossa cadeia de valor também teve uma atualização. A gente entra com os insumos na cadeia de valor. Então, a cadeia de valor, qual que é a principal diferença com o modelo de negócio? Ela tem uma visão mais gerencial, né, para que a comunidade interna, os gestores consigam entender, né, consigam focar a estratégia, né, dentro do que é prioritário aqui quais seriam os processos que considerados prioritários para a organização, né? Então, aqui a gente entra também com os insumos, de uma maneira geral, né? Sociedade, infraestrutura física, recursos financeiros, instituições públicas, privadas e entidades sem fins lucrativos, dados e conhecimentos pré-existentes, necessidades sociais de mercado. A gente especificou um pouco mais, né? Antes constava apenas sociedade aqui. Essa parte aqui de processos, ela não teve grandes alterações. Ainda a gente vincula a parte de governança, os processos de gestão, os processos finalísticos, os macroprocessos transversais, onde a gente incluiu alguns macroprocessos transversais. Incluímos cidadania e responsabilidade social, né? Enfatizamos aqui sustentabilidade ambiental e também abrimos um pouco e especificamos, né, os resultados esperados, né, com alguns, listando aqui líderes profissionais éticos qualificados, cidadãos socialmente atuantes e transformadores, propriedade intelectual, publicações de impacto, todos os nossos resultados que a gente espera atingir aqui dentro da universidade. E foi incluído também um aspecto de retroalimentação, né, para uma melhoria contínua e de avaliação, né, com indicadores e monitoramento de desempenho, que acho que é um outro nível que a gente precisa avançar dentro da nossa maturidade de gestão, um nível de maturidade da gente estar sempre uma melhoria contínua e buscando monitorar os nossos resultados, né, e alterar os nossos processos, melhorar sempre os nossos processos. Então, isso daqui também, sempre levando em consideração a missão e a visão, né? Então, isso também fica retratado aqui na cadeia de valor. Tá bom? Então, esses daqui eram os dois modelos que eu queria apresentar. Devolvo para o Danilo agora. Obrigado, gente. A gente sabe que a apresentação aqui ela não fica visualmente interessante para poder ter discussões, mas vai ser enviado, isso aqui fica no documento, a gente ainda é possível que hajam contribuições,
Então, vocês vão poder analisar e poder trazer aquilo que vocês acharem pertinente, alguma sugestão aqui. Bom, seguindo no nosso plano de trabalho, aprovado lá no início, então a Comissão de Estratégias Institucionais, ela cumpriu o seu papel, entregando esses elementos discutidos, entregando a SWOT, né? E houve também uma outra comissão, liderada pela Anne, né, com uma participação de bastante gente também, para que a gente pudesse fazer a apresentação dos elementos de documentação institucional, né? Então, a estrutura, a infraestrutura que existe, a capacidade de sustentabilidade financeira, a questão da governança e da gestão, o inventário das necessidades, dos recursos, isso tudo é item obrigatório do PDI. A gente precisava ter essa informação, houve a participação praticamente de todas as unidades ali, ou na sua construção, ou na sua validação, né? Ele acabou gerando, né, esse capítulo, que vocês vão poder acompanhar, ler lá, né, quando a gente enviar o PDI para vocês. Então, está toda a descrição da instituição, né, para atender os elementos do decreto do governo federal, que fala como que um PDI de uma instituição federal precisa ser. Então, todos os aspectos de governança, trazendo o sistema de governança, integridade, prevenção, combate à fraude e corrupção, riscos, continuidade de negócio, transparência e acesso à informação. A parte de planejamento institucional. O Luca não está ali. A questão dos instrumentos de gestão estratégica, né? Então, esse capítulo ele é um item novo, no PDI anterior não tinha, e agora nós colocamos aqui especificamente, né, a cadeia de valor que foi construída, o modelo de gestão atualizado, o modelo de gestão que foi também discutido, que não existia também, e o modelo de negócios, que foi apresentado agora. Também trouxemos, né, atualizamos a questão do modelo de tecnologia da informação, todos os aspectos de gestão de pessoas que é necessário, e também parte de infraestrutura, física, acadêmica, tecnológica, biblioteca, infraestrutura sustentável, acessível, infraestrutura para EAD. Toda a gestão de contratações e, por fim, a questão de capacidade de sustentabilidade ambiental. Então, a Anne já explicou a dinâmica, como foi, né? Onde cada unidade levantou, na reunião passada ela apresentou, onde cada unidade fez o levantamento, os outros membros que foram indicados ajudaram a contribuir, contribuíram com a validação do texto e a proposição de sugestões. Então, isso aqui é um trabalho feito a muitas mãos, bem complexo de ser feito. Está lá também no PDI, né? E uma outra coisa que... Ô, Nadai, você... libera aqui, ó. Clica lá. Isso, deixa eu ver. Aí. E uma outra coisa também que é item obrigatório, né? É a gente fazer o inventário de demandas para fazer o planejamento, né? Demandas de perspectivas de expansão de novos cursos. Então, vocês preencheram aquele formulário. Então, novos cursos de graduação, lato sensu, stricto sensu, residências. Também fizemos o formulário para a gente identificar as necessidades e as demandas de infraestrutura, para que a gente pudesse, sim, a partir dessa informação, fazer o planejamento adequado de como seria tratado, como a PROAD vai tratar essas informações. São poucas demandas de infraestrutura, eles estão bem tranquilos com essas 322 questões. São 322. São só 71 espaços novos, 137 melhorias de reformas, tá sussa. Dá menos de 100 por ano. Não tem os 12 trabalhos, Gerson? Tem os 12. Tá fácil, tá fácil. Não, é tranquilo, dá menos de 100 por ano, tá tranquilo. Um por dia acaba. Legal. Então, isso aqui compõe também o PDI. Ô, Nadai, devolve meu... Obrigado. E também uma outra questão necessária também, que é a questão de infraestrutura e laboratórios, né? Que existe hoje um painel que ele é feito a partir dos editais da PROP,
quer falar um pouco para a gente dessa parte aqui, professor Fabrício? Trazer o contexto. Olá, boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Eu acredito que alguns dados, como eu havia conversado com a Dulce, vou pegar a FAMES que eu conheço e que eu olhei bem no painel, mas eu olhei de quase todas. A FAMES está cadastrado no SIGPROG de 3 laboratórios. Na verdade, não são 3, eu acho que está em 14, se não me engano. Então, por quê? Porque um edital, quando puxou aí, eu sei até os 3 laboratórios. Um é do professor Carlos, um do professor Luan, um do professor Luiz. É que, apesar do fluxo contínuo do edital, ele muda. Então, quando fez a extração do edital, ele puxou 3, mas já tem outro edital que teve mais cadastros, né? Mas o que é importante a gente falar é que a gente tem muitos laboratórios cadastrados no PNIP e ainda poucos laboratórios cadastrados no SIGPROG. Atualmente, são 558 laboratórios que estão cadastrados no sistema da UFMS. Mas no SIGPROG, somente 199. Então, eu gostaria de pedir para os diretores que a gente precisa muito melhorar esses números aqui, tá? Então, a gente precisa de uma força-tarefa nas unidades para que esse número seja melhorado, ok? Depois a gente vai falar individualmente com cada diretor. Obrigado. Ok. Então... Tá, isso. Então, assim, essa informação também ela é um item obrigatório, né, sobre o decreto, ele pede para que essa infraestrutura seja descrita. Então, ele estando desatualizado, né, algum laboratório que exista que não tenha sido cadastrado no SIGPROG, ele assim, uma questão a ser considerada. A gente passou pelo processo do recredenciamento, esse aqui é um item que eles analisam, né, e também vai ser passado pelo processo da avaliação da CAPES, dos PPGs no ano que vem, que essa informação também é importante. Tudo ficou a cargo das comissões temáticas, né, que elas trabalharam fazendo esse diagnóstico para que a gente pudesse atender mais esse requisito do decreto para que a gente pudesse conseguir e construir o nosso planejamento. Então, dentro do nosso plano de trabalho, mais um item checado, e também agora a gente tem a consolidação do projeto pedagógico institucional. Vou trazer o Cristiano aqui para falar um pouquinho de como foi essa construção. Ele também vai ser enviado agora, também ao final dessa reunião, para vocês. E deixar para o Cristiano. Obrigado, Danilo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa tarde, pessoal. Bom, eu almocei rapidinho, estragou minha bateria agora na hora do almoço. Cheguei em casa, fui ligar o carro para pegar comida, estragou a bateria. A bateria do carro. Bom, pessoal, rapidinho sobre o PPI. Foi, então, instituída uma comissão, né? A comissão tem 38 membros, bem diversificada, e aí a gente instituiu subgrupos dentro dessa comissão, grupos temáticos, e aí esses grupos foram liderados por uma pessoa que tem a expertise naquela área, e aí cada pessoa da comissão se propôs a participar de um ou mais grupos, isso foi bem legal. Esses grupos se reuniram durante a fase de elaboração da proposta, e aí depois a gente compilou todas essas demandas. E aí a gente disponibilizou de novo para a comissão, e aí vieram mais sugestões e de novo uma nova compilação. Então, o PPI, o grande objetivo do PPI é a gente olhar para as nossas políticas, são 14 políticas educacionais, e aprimorá-las e mantê-las em consonância com as transformações educacionais, sociais e tecnológicas que a nossa sociedade passa. E isso vai muito ao encontro do que é esse nosso jovem que está chegando nas instituições, transformado. E o nosso objetivo é poder criar subsídios e elementos institucionais para que a gente possa fazer fácil uma educação de qualidade para os nossos jovens. A gente tem as 14 políticas, a gente também descreveu a concepção de currículo que a gente tem para a nossa instituição, a concepção de ensino, a concepção de aprendizagem e também a concepção didático-pedagógico instrucional que vai nortear os fazeres dos nossos docentes
nos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Muito focado também no que é a avaliação para o FMS, né? Quando o avaliador chega, a primeira coisa que ele vê é o PPI com PDI, e tem que haver uma consonância com o nosso projeto pedagógico dos cursos com esses dois elementos. Então, a gente focou bastante nisso daí. O PPI ele estava muito bom já, a comissão anterior fez um excelente trabalho, o que a gente fez foi atualizar, seguindo essas transformações que a gente passou nos últimos 4, 5 anos. Então, acho que foi isso. E a gente está à disposição também, a hora que se vocês quiserem dar alguma sugestão, tá? A equipe está toda a posse. Obrigado, Danilo. Obrigado. Ok, obrigado, Cristiano. Eu não estou clicando de novo. Olha lá, ok. Então, com isso, no nosso cronograma aqui, a gente conseguiu fazer a entrega do PPI e olha lá. E seguindo aqui com o que a gente precisava entregar, para que a gente pudesse chegar lá e ter o nosso mapa estratégico, a gente teria a missão de consolidar os temas prioritários pela comunidade e definir os critérios de priorização das necessidades institucionais. Isso daí é feito pela comissão da UFMS participativa, para que depois a gente pudesse ter os indicadores estratégicos, né? Então, foi um trabalho bem completo que foi feito. Já vou chamar a Dulce para falar da participativa, mas com essas questões que a gente estava trabalhando, a gente precisou fazer todo um benchmark de instituições. A gente fez avaliação do planejamento de quantas pessoas? Deve ter sido umas 40 instituições que a gente analisou, daí para mais. Instituições nacionais, internacionais, pegamos o ranking, o Times, né? O ranking do Times, olhamos de cima para baixo lá, achamos as melhores que tem no Brasil, as melhores que tem no mundo, fomos fazer essas questões, essa análise, para que a gente pudesse ter essa informação, para que a gente pudesse montar um mapa estratégico. Essa informação do mapa estratégico, ela veio também, a gente precisa ter a ideia, né, o entendimento daquilo que é feito pelas melhores universidades, só que a gente precisa entender também a nossa demanda regional, né? Então, a participativa, ela vem nisso. Quando a gente fez a identificação, a gente listou, tabulou, classificou mais de 1.500 indicadores para que a gente pudesse entender isso daí. Só que essa classificação, essas informações, elas precisavam conversar com a nossa região. Então, a participativa, ela vem para a gente capturar essa informação, capturar essa necessidade, entender como que funciona a inserção da UFMS, como que a UFMS gera valor, aquilo que existe de demanda, e a participativa, ela foi muito importante para esse cenário. Vou trazer a Dulce aqui para ela falar um pouquinho para a gente de todo esse processo. A Dulce liderou a comissão da UFMS participativa, ela é a melhor pessoa para explicar como funciona. Obrigada, Danilo. Obrigada. Não está passando. Bom, a nossa proposta era ouvir toda a comunidade. E, às vezes, a forma de ouvir a comunidade se manda um e-mail, manda uma consulta. A resposta não é como a gente espera muitas vezes, não é participativa. O que a gente queria era construir uma modelagem de maneira a ouvir mais as pessoas. Inspiramos no PPA, eu acho que todos tiveram oportunidade de conhecer, inspiramos no PPA e fizemos um modelo que pudesse ter realmente a participação de toda a sociedade. Aqui, no caso, docentes, técnicos e estudantes. Construímos uma comissão. Constituímos uma comissão, e aqui eu quero agradecer demais ao Cláudio, à Vivina, à Rose, ao professor Marco, do INISA,
a Vanessa, Daline, Daline, está faltando alguém. Leonardo, Cássia, oi? Lu Monteiro. Foram maravilhosos, porque assim, oi? Vivina, sim, claro. Além de e outras pessoas participaram desse processo. O professor Gonda, a professora Carol, o Anderson da GETIC, a equipe da GECOM toda, a equipe da AGETIC toda, que puderam estar preparando todo esse portal, dando subsídio, acompanhando a gente. Mas por que eu faço questão de nominar aqui? Porque, além de reunir, além de fazer toda uma leitura, além de discutir, e a gente estava reunindo pessoalmente, nós ainda fomos para os campos. Então, por exemplo, Cláudio um dia ficou 6 horas na estrada, né, Cláudio? Para chegar, acho que choveu no meio do caminho. Então, aquilo que eu coloquei, além da rotina, ainda tiveram essa disponibilidade de viajar, de ouvir. Às vezes, nem sempre as pessoas conseguem expressar claramente o que querem, mas, assim, em resumo, foi muito bom. Todas as cidades por onde passamos, houve sempre a imprensa para noticiar, houve sempre manifestações muito positivas, ideias fantásticas. Foram mais de 135 propostas, eu já vou mostrar, e mais de 8.000 apoios. Então, foi uma coisa muito, muito rica. Talvez, se a gente fosse pensar, alguém poderia até sugerir de uma forma diferente, mas nós fizemos dentro de um conceito que pudesse ter participação efetiva. Quem sabe o ano que vem, no outro ano, a gente tem até novas ideias e acrescente a esse processo. Mas está repercutindo, não só em todo o Estado, toda a mídia, eu dei não sei quantas entrevistas, né? Acho que todos nós aqui. Mas também fora do Estado, porque tem pessoas que ficaram sabendo. A Tânia, a diretora da DIS, da CESUMEC, que esteve aqui, ficou encantada. Então, eu acho que isso já é uma forma positiva de inovação até no próprio processo de planejamento. Feito essas considerações, eu queria acrescentar mais alguns agradecimentos. A equipe da Exam, que ajudou muito, o Cláudio fica me desafiando, mas a equipe da Exam ajudou muito. Não... Não. Os professores da Exam, vários deles, claro que nem todos, têm participado também de outras comissões e que tem sido, assim, muito positivo. Verdade seja dita. Agradecimentos a toda a equipe da Exam, Cláudio. Eu sei que você tem um respeito e um carinho muito grande pela Exam, nós também. Gente, ele não é de falar. Ele não é... Tá. Meus agradecimentos especialíssimo ao Danilo, ao Jean, a Rafael, que me aguenta, né? Rafael, passamos aí feriados, noites, né? Lucas, Anne, que eu tenho um grande carinho, Cássia, e todos os outros aqui, Danilo, que, né? Mas eu queria fazer um agradecimento especial à minha reitora, ao vice também, mas à reitora. Ela tem me aguentado, gente, porque assim, na hora que eu tenho dúvida, eu acho que isso não está bom, eu acho que está. Ela que me ouve, ela que me acalma, para que me dá força para a gente poder. Ela e Danilo que me aguentam, sabe? Porque, assim, às vezes tem algumas posições que eu acho que são legais, mas nem sempre. E, às vezes, esses olhares críticos é que nos ajudam. Por exemplo, aconteceu alguma situação assim que eu achava que não deveria nem colocar no ar, sabe? Cadê a professora Andréia? Uma manifestação, Andréia Lindenberg, de que o Hospital UMAP deveria ser desassociado da EBSER. Eu falei, mas isso tem a ver com o nosso planejamento? Camila, me ajuda, o que você acha? E aí ela me dá a luz daquilo que a gente precisa de colocar, sem contar as diretrizes para a gente construir, não só o PDI, mas principalmente a sua UFMS participativa. Obrigada, minha reitora, de me aguentar.
Ah, sim. Ela falou, não, coloca todas as... Por isso que eu estou colocando aqui. Não coloca. Todas as propostas que chegarem vão para o ar. Todas. Independente se vai atender ou não ao processo de planejamento. Mas coloca, é uma opinião, é uma posição. Não quer dizer que é uma posição da reitora, do vice-reitor, da pró-reitora ou da equipe da Diplan. Nós respeitamos todas, absolutamente todas. Pode ser que uma colocou de manhã, a gente só colocou no ar à noite, ou veio à noite, só foi colocado no ar, mas todas as posições foram colocadas, sem exceção. A única que nós não aceitamos, eu acho que todos que participaram do FMS Participativa repetiram isso em todos os momentos, palavrões, não aceitamos. Mas não veio nenhuma com palavrão, nenhuma desmerecendo, desprestigiando qualquer grupo, por menor que seja, por maior que fosse. Né? Não veio também. Então, todas, absolutamente todas, foram para o ar. Tá? Muito bem. Aqui, essa foi a primeira reunião na Exam. Essa reunião foi em Nova Andradina. Professor Paulo e professora, muito obrigado por nos receber. Cláudio, muito obrigado por nos receber na Exam. Entendemos aí, eu conversei com a professora Camila. Desculpa aqui. Conversei de ser a Exam, a casa do planejamento, a casa da administração, entendemos que devíamos começar lá, e Cláudio nos acolheu muito nesse momento. Aqui, uma entrevista dada à rádio, a GECOM foi fantástica, nos ajudando, nos apoiando, divulgando. A GETIC também, muito obrigado, apoiou muito. Aqui foram outras reuniões que aconteceram. E aqui, só para citar, eu não vou ficar, até porque são 135 propostas, queria destacar aqui as que conseguiram a maior pontuação. Criação de uma nova universidade, a partir do campo de Três Lagoas. Aqui conseguiu mais pontos, né, professora Larissa? A senhora vai ter que trabalhar muito agora. Instituição do hospital em Três Lagoas e modernização da infraestrutura de salas de aula e laboratórios. Todas estão disponíveis, não vou ficar aqui, até porque a ideia aqui é só fazer uma breve fala. E aí tem outras, independente, gente. Independente de qualquer situação, elas estão aqui. Seja para abertura ampliação de cobertura de seguro contra acidentes, voto paritário, mais democracia, até o antigo GIPES já veio para cá, né? Os GIPES. Que hoje ele está com outro nome, mas Atenção ao bem-estar do servidor, construção de quadra poliesportiva no campus de Paranaíba, e por aí, internacionalização. Oi? Sim, tem uma ali. Construção de quadra poliesportiva. Aqui está. E aí, gente, esta ação resultou em 135 propostas, 8.505 apoios, 489 comentários. Tá? E uma das áreas que mais teve proposta foi ensino e aprendizagem, e a que mais teve apoio, ensino e aprendizagem. Tá? Então, assim, é um breve resumo da participativa. Nós gostaríamos demais de agradecer a todos que nos receberam, a todos que participaram, a todos que colaboraram, porque foi realmente um momento muito especial de ouvir, sabe? Ouvir, assim, de uma forma muito carinhosa. Às vezes, a gente ficava até um pouco com medo do que pudesse, né, aparecer, como aquele lá que queria o barquinho não, o pedalinho. Sim. Isso. E o outro queria o pedalinho lá no Lago do Amor, entende? Alguém pediu um teleférico da Exam para cá, né? Teve de tudo, mas é uma vontade expressada aqui e que nós respeitamos e que nós estamos traduzindo agora para o nosso planejamento. Tirolesa. Posso continuar? Pode? Tem um pedido de uma pró-reitoria para o interior, mas essa ninguém apoiou, não. Não. E tem uma que eu gostei muito, assim,
Só para resumir, eu acho que são 6, 7 páginas, né? Então não dá para ler tudo mesmo. Mas teve propostas ambiciosas, propostas inovadoras, mas também teve propostas singelas, mas de muita significância, muito significativas. Vou dar só uma. Alguém sugeriu transformar a base do Pantanal num Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal. Olha só, não vai custar dinheiro, claro que tem uma série de implicações, mas talvez transformando num Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal, isso leve com mais força o nome da universidade para as unidades de pesquisa. Estou citando isso aqui, assim também como transformar o CPTL em uma universidade, que é um sonho da região, que, infelizmente, professora Larissa, nós não vamos conseguir realizar daqui. É a senhora e todos nós juntos que vamos correr atrás desse sonho para a senhora. Ok? Bom, então, vocês ouviram aqui as várias comissões, as várias atuações, os vários resultados. Então, agora a gente vai chegar no momento de finalização do nosso trabalho. Muito bem. Ouvimos a comunidade, ouvimos todo o trabalho da matriz SWOT, pontos frágeis, pontos fortes, fraquezas. Agora a gente tem que encaminhar para a finalização do nosso trabalho, que nós vamos chamar de eixos estratégicos. Quais seriam esses eixos estratégicos para todo mundo entender para onde a gente quer ir? Alguém tem dúvida? Ensino de graduação e pós-graduação, mas sempre trazendo a palavra excelência, manter essa excelência. Tiramos 5, né? Esse ano, né, professora Heloísa? Acho que umas 10, 20, a professora Carol também acompanhou, só 5, e a gente quer manter esse nível de excelência. Uma outra, fica claro, uma outra vertente é a pesquisa, a internacionalização, a inovação e o desenvolvimento. Tá? Uma outra seria a extensão universitária. Então, pesquisa, ensino e extensão. Uma outra seria o bem-estar e desenvolvimento humano. Isso, tudo que eu estou colocando aqui, é resultado de tudo que nós falamos, ouvimos, né, e conversamos. Bem-estar e desenvolvimento humano. Uma outra seria a governança, a gestão, a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social, que todo mundo aí conhece como ESG, ESG, né? Muito bem. E aí a gente colocou, bem bacana. E uma outra seria cidadania, inclusão, permanência e acessibilidade. Podem ter certeza que esses grandes eixos refletem tudo que foi falado, discutido, de uma maneira ou de outra, nesses grandes eixos. Então, a gente queria mostrar um pouquinho sobre isso. Eu vou procurar ser breve para a gente ir encaminhando para a conclusão. Quando a gente fala em todos esses grandes eixos, eles estão alinhados com o mapa estratégico das ODS, né? Tem o 4, Educação de Qualidade, com o PPA do governo federal, eixo 1, 2 e 3, com o PPA do governo estadual, todos os nossos eixos, aqueles 5 eixos que a gente colocou ali, têm um alinhamento com o caminhar do Estado, o caminhar do país, certo? Então, para esse eixo, nós procuramos colocar alguns objetivos estratégicos. E aí, podem dar palpite que eu digo não, dar contribuições. Por que a gente está colocando aqui? Nem todo objetivo estratégico ele vai refletir no indicador dentro do PPI. Por quê? Ele está sendo construído objetivo estratégico para refletir também nos PDUs. A gente não está falando que o nosso é PDI, PDU. Então, do jeito que nós construímos e construímos o PDU, algumas unidades, às vezes, não se encontram. Eu vou depois mostrar isso para vocês. Então, nós estamos construindo os grandes caminhos e vamos afunilando como que nós vamos fazer o indicador disso. Então, vamos lá. Consolidar a qualidade de ensino de graduação e pós-graduação, promover a formação integral de alunos. Isso aqui está sujeito à mudança até o final da tarde, tá? Ouvindo vocês.
Ixi, alguma coisa aconteceu aqui. Aumentar a taxa de sucesso dos cursos, fortalecer a capacitação do corpo docente, ampliar a área de atuação de pós-graduação. Alguém já até me viu e já me colocou se não seria ampliar o número de alunos, fortalecer todas as ações de ensino à distância, promover a inserção profissional de egressos. Essas foram algumas das diretrizes que nós encontramos em tudo que nós discutimos até hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor. Tá? Um outro... Já foi. Ah, sim. Mas acho que já foi. Esses eixos que a gente acabou de colocar estão vinculados ao ODS Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, o eixo 1 e o eixo 2 do Governo Federal, e o PPA do Estado, Desenvolvimento Social, Inovação e Sustentabilidade. O que nós fizemos dessa vez? Vocês estão recebendo o documento, vocês vão ver. Para cada eixo, para cada objetivo estratégico, nós fizemos o alinhamento com cada eixo do PPA, com cada eixo do PPA Governo Federal, Governo Estadual e com o objetivo ODS. Então, vocês vão ver um formato diferente um pouquinho, mas nós fizemos todo um alinhamento estratégico com os objetivos e com eixos, tá? Eu acho que ficou assim uma coisa bem para ser copiada, tá? Pelas outras universidades. Aliás, eu estive semana retrasada num fórum de pró-reitoria de planejamento e a maior parte das universidades estão fazendo o PDI, né? Aí teve uma universidade que falou para mim assim, você não vai finalizar o seu? Nós estamos copiando tudo que vocês estão fazendo. Sim, é sério. Gente, quando eu falo isso, não estou exagerando. É sério. E teve uma que falou para mim que está fazendo exatamente como nós estamos fazendo, sabe? E assim, o pessoal... E às vezes não é o pró-reitor ou uma pessoa, é reitor que vem conversar com a gente. Muito bem. Um outro grande eixo é a pesquisa, a internacionalização, inovação e desenvolvimento. Então, dentro desses itens, nós colocamos... faltou ali. Grandes eixos. Fortalecer a pesquisa científica e tecnológica. Professor Fabrício, agora isso vai me ajudar. Fomentar a inovação e empreendedorismo social e tecnológico. Professor Saulo. Ampliar a proteção e comercialização da propriedade intelectual. Professor Saulo. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, regional e nacional, expandir a cooperação internacional. Aí, professor Gustavo, o senhor está aí nos ajudando. Não, a finalizar o documento, né? Incentivar a mobilidade acadêmica, promover o intercâmbio cultural e científico. Esses foram os grandes objetivos que nós identificamos. Tá? Bom, eles estão vinculados aos objetivos ODS, educação, trabalho decente... Oi? Indústria, inovação. Isso. Gente, eu não estou enxergando mais, né? Ah, tá. É claro. Vou mandar trocar esse telão aí da frente. Não é o meu olho, não, é o telão que está com problema. O PPA do Governo Federal e o PPA do Governo Estadual. Eu só queria, eu não vou ficar lendo, obviamente, mas o que a gente queria era mostrar que nós não estamos fazendo as coisas aleatórias. Nós estamos trabalhando dentro de um plano nacional, de um plano regional. Um outro item é a extensão universitária e interação com a sociedade. Ampliar a interação com a sociedade, promover a formação cultural e esportiva, apoiar a formulação e implementação de políticas públicas, fomentar a participação em conselhos e fóruns regionais e nacionais, expandir a prestação de serviços especializados, garantir a satisfação da sociedade com serviços especializados e contínuos. Este é um dos itens que vem dentro dos objetivos e que seria interessante, por exemplo, a FAMES, a FAODO,
a FADIR, o INISA, registrar toda a comunidade que atende por meio de serviços especializados, uma coisa que a gente não está registrando muito dentro do nosso PDI, no nosso relatório de gestão. Então, a gente procurou mostrar que é um grande serviço e registrar isso nos seus PDUs. Por isso que ele vem dentro do objetivo estratégico para que seja registrado nos PDUs. Tá? Bom, aqui também os ODS, o PPA do governo federal e o PPA do governo estadual. Tá? Bom, é que eu quero abrir depois para as falas, e aí eu queria andar um pouquinho rápido. Um outro item é o bem-estar e o desenvolvimento humano, né? Promover atenção e cuidado com servidores, fortalecer ações de saúde e bem-estar de estudantes. Lembrando que aqui a gente não quer separar docente, técnico e estudante. Aqui nós estamos trabalhando com pessoas. Tá? Desenvolver uma gestão de pessoas estratégica inovadora, garantir ambientes seguros e saudáveis para todos, né? Aluno, docente, técnico, prover qualificação aos servidores, promover a igualdade de gênero e a inclusão no ambiente de trabalho para docente, para técnico e para estudante. Oi? Não? E fortalecer a comunicação interna e o engajamento dos servidores. Bom, ele está associado aos ODS, ao PPA do governo federal e o PPA do governo estadual. Muito bem, vamos para o próximo. Governança, gestão e sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, usando o nome que está se usando ultimamente. Então, aqui, consolidar boas práticas de governança e gestão, fortalecer o compromisso com os direitos humanos, estimular o voluntariado e o engajamento cívico dentro da responsabilidade social, consolidar transparência, assegurar a sustentabilidade orçamentária e financeira, promover a cultura de inovação e competências digitais, fortalecer a infraestrutura tecnológica, desenvolver soluções digitais e otimizar processos administrativos e acadêmicos, pensando sempre na TI, reduzir o impacto ambiental das atividades institucionais, garantia da manutenção da infraestrutura física para funcionamento da instituição. Esses foram objetivos estratégicos que identificamos ao longo dessa conversa para colocar dentro do eixo governança, gestão, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. E, por último, bom, todos vinculados a ODS, ao PPA do governo federal e ao PPA do governo estadual. E, por último, cidadania, inclusão, permanência e acessibilidade. Aqui nós identificamos assegurar a acessibilidade tanto a física como a pedagógica, promover política de inclusão e diversidade, combater todas as formas de discriminação, fortalecer programas de assistência estudantil, principalmente a questão dos auxílios. Teve um lá que sugeriu... Oi? A diferença do valor do auxílio para quem é de Campo Grande e quem é do campus. E o outro sugeriu aumentar o número de auxílios para quem é de campus. Umas coisas assim. E ampliar o número de estudantes participantes de ações de vivência acadêmica. Aqui vai de PET, de programas de monitoria, a várias outras ações. Muito bem. Todos eles estão associados ao ODS, viu? Que tem PPA do governo federal e PPA do governo estadual. Muito bem. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vocês viram que a gente está trabalhando dentro de tudo que a gente viu e consolidou em 6 grandes objetivos, 6 grandes eixos com vários objetivos. Eu estou abrindo para vocês falarem, fiquem à vontade, tá? Mas, olhando tudo isso, nós chegamos à conclusão de que a gente pode reduzir em 4 grandes eixos. Reduzir, não. Trabalhar em 4 grandes eixos. Um deles, excelência no ensino de graduação e pós-graduação, que é vamos dizer assim, eu vou chamar de carro-chefe, se vocês me permitem. Um outro seria pesquisa, extensão, internacionalização, inovação e desenvolvimento. Todos eles, de alguma maneira, que hoje suportam... É uma estrutura da universidade, eu não posso falar mais tripé, né? Mas é a estrutura da universidade, mas, ao mesmo tempo, ela está muito vinculada a projetos. Um outro que eu coloquei aqui, nós colocamos cidadania e bem-estar,
que é juntar cidadania e bem-estar, porque todos os dois vão trabalhar, vão estar voltados, ou planejamento voltados para pessoas. Então, o grande eixo, e o outro, governança, gestão, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Nós entendemos que, assim, nós contemplamos tudo que foi colocado nas propostas e tudo que foi discutido, mas também conseguimos fazer uma coisa simples, objetiva, voltado para ensino de graduação, vou chamar de nosso carro-chefe, pilares. Pilares, sim. A questão da pesquisa, internacionalização, inovação, desenvolvimento, né? Aí, cidadania e bem-estar, com todos os objetivos estratégicos colocados, e aí, claro, melhorados, obviamente, governança, gestão, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Nós entendemos que assim fica fácil das pessoas entenderem para onde queremos ir, como queremos ir e o que nós queremos, né, alcançar ao final, até 2030. Acho que é isso, né? Algum comentário? Alguma sugestão? Quantas quiser, professor. Todos eles estão escrevendo o que a universidade faz. Pesquisa, extensão, participa com a cidadania do Estado, governança e gestão, e aparece o excelência. E aparece o quê? O excelência. Ah. Tem uma uniformidade, seria ensino de graduação e pós-graduação, e na descrição dos eixos, colocar a excelência, colocar essas informações na descrição de hoje. Perfeito, perfeito. Desculpa. Perfeito, professor. Na verdade, quando nós começamos a escrever, nós começamos a qualificar o eixo. Na verdade, a gente vai deixar isso para os objetivos estratégicos. O eixo é onde, para as pessoas identificarem os macroprocessos. E aí, depois, a gente vai qualificar os objetivos estratégicos. Mas aqui, assim, excelência realmente vai para o ensino de graduação e pós-graduação. Pode ser. Tem razão. Sim, mas a gente... Não. Porque, na verdade, quando a gente começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar com objetivos estratégicos, buscando as informações disponíveis. Só que aí nós entendemos que nem tudo cabe dentro de um PDI nível estratégico. Tem muita coisa, como eu citei aqui, quanto atendimento a FAMES faz? Isso não contribui para o desenvolvimento regional? Não contribui para o aluno, para o conhecimento, para a pesquisa? Então, mas isso não vem dentro do PDU para ter no relatório de gestão tantas pessoas atendidas. Isso vai para dentro do PDU. Então, a gente está criando os objetivos estratégicos para atender e dar os caminhos para a universidade. Tá? Então, é essa a nossa proposta de fazer vamos chamar o nosso processo de planejamento inovador. Né? Beleza. Mais alguma contribuição? O que vocês... Opa! Como é que eu volto? Queria voltar para o começo O que vocês acrescentariam, teriam de contribuição para tudo que a gente está colocando aqui? Não. Então, a nossa proposta foi trazer um planejamento que atendesse os normativos legais, atendesse os normativos legais, mas que, ao mesmo tempo, pudesse ser objetivo e, ao mesmo tempo, pudesse ser de fácil entendimento por todas as pessoas. Então, nós temos 4 grandes eixos, desses grandes eixos nós vamos caminhar dessa forma, e depois vem as metas, né? Que aí acho que fica uma coisa mais técnica nossa aqui. Tá? Alguma sugestão, alguma contribuição, pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Professor, mais um agradecimento que eu tenho que fazer, né? O professor Marco Antônio foi muito atuante junto às comissões. Muito obrigado, professor. E obrigado também por nos receber muito bem em Naviraí. Oi, Ele está com o microfone. Boa tarde a todos e todas. O Dulce, era só uma pergunta no eixo, lá nos 4 eixos. Está lá a pesquisa, extensão,
E dentro da lógica que a gente está imaginando, e a gente discutiu isso nas estratégias, na comissão de estratégias, talvez não devesse ter empreendedorismo também? Sim. Pesquisa, extensão, internacionalização e empreendedorismo. Sim, sim, sim. Sim. Isso. É que, professor, na verdade, a gente estava trabalhando nos grandes eixos, aí depois nos objetivos, aí depois eu fomos resumindo para trazer para cá e mostrar. Não, muito obrigado pela... Oi? Espera aí, só um pouquinho. Mais alguma contribuição, professor? Professor, mais alguma contribuição? Professora Ana? É que ela estava levantando a bola antes de vocês. Cláudio? Da cidadania e na questão da cidadania e bem-estar, o nosso eixo também, que sai em todos os documentos, a questão da sustentabilidade. Mas ela Onde que está? Aqui, ó. Tá. ESG, né? Governança, sustentabilidade. Pois não, professor? Eu não sei se eu estou acelerando, não. Mas a questão do PDU, eu tenho uma dúvida, que era um incômodo que eu tinha como diretor de unidade. Quando definia lá as metas que nós tínhamos que classificar, tinha algumas metas lá que eram que não cabiam às unidades, elas cabiam à administração central. E, às vezes, eu me sentia perdido em qualificar ou colocar ali se eu não tinha ação sobre aquilo, eu não tinha como atingir aquela meta. Então, nessa versão de PDU que a gente vai entrar agora, essa separação entre o que é realmente a ponta que vai contribuir também e aquilo que não depende exatamente da ponta, mas da administração central. Esse é o nosso objetivo estratégico. Esse está nos nossos objetivos estratégicos. De novo, citar a FAMES. Nós não vamos colocar quantos atendimentos a FAMES faz, mas isso é uma forma de atendimento à sociedade, né? É lá no PDU que vai constar essa informação, tá? Por isso que nós tentamos fazer um PDI de uma forma, eu vou chamar inovadora, diferente, mas que contemplasse todas as ações. Se vocês pegarem, por exemplo, o PDI da UNB, lá tem 300 indicadores, 300... Não dá para trabalhar. E aí ele fica muito no nível tático operacional. Não é isso que a gente quer de um PDI. A gente quer mostrar os caminhos. Porque por exemplo, de novo a FAMES, porque o Fabrício está na minha frente, tá, gente? Não, mas o professor Fabrício é um eterno diretor da FAMES para mim. Senhor Carlos, desculpa, hein? E o outro líquido da FAMES também, que um dia eu vou levar ele para mim. Para mim, não, para trabalhar na Proplan comigo. Carlos, se cuida, porque ele está na minha mira. Não, calma. Aí tá... Desculpa, gente, só para explicar. Então, um jeito, vamos fazer palhaçada. Tá. Essa ideia de fazer os eixos, os grandes eixos, para que todo mundo entenda os caminhos e os objetivos estratégicos, para que todo mundo entenda como vai funcionar a administração central, as unidades e o todo universidade. Tá? E muitas vezes também, professor, quando a gente fala assim, só para complementar, o atendimento direto à sociedade. Esse atendimento pode ser feito por um atendimento da odontologia, ele pode ser feito por um atendimento da FADIR, mas pode ser feito também pela uma ação de cultura, uma ação de esporte, a UNAP, por exemplo, que não está vinculada diretamente ao Parque da Ciência. Então, por isso que a gente está tentando colocar de uma maneira diferente esses objetivos estratégicos para que contemple tudo, sabe? Esse processo de planejamento da universidade. Espero que eu expliquei. Gente, tem alguém lá atrás querendo falar também. Por favor. Boa tarde a todo mundo. Dulce, salvo eu esteja enganado, eu não vi alguma coisa de articulação com a educação básica diretamente, assim? Tem alguma ação eixo direto? Passou e eu não vi, então?
Professor, se não está ali é porque eu pulei, mas eu acho que está pode ser sim. que eu não tenha visto. É articulação com a educação básica e do ensino médio. Ensino básico e ensino médio. Tem? Educação básica, isso. Tem sim. Sim. Tá. Tá, viu aí, ó. Mas a gente... É que eu tinha colocado educação básica... Eu coloquei educação básica. Né? Não, daí é só uma complementação. Eu sinto... Eu acho que a Rosana não está aqui, me atrevo a falar em nome dela até. Mas eu sinto falta da palavra arte, que a gente vê cultura, só que cultura a gente liga a cultura da inovação. A cultura pode ser churrasco, pode ser moda. A arte é um negócio um pouquinho mais pesado que a gente precisa trazer para dentro, assim, mais explícito. Sinto Vocês estão registrando aí, né, meninos? Professora, é que a gente abarcou tudo dentro da cultura. Cultura e esporte. E lazer, isso. Se a Edneia estivesse aqui, é esporte e lazer. Você tem esporte, você tem a universidade também como equipamento de lazer, que é aquilo que está no coração das pessoas, dos primórdios da UFMS. Eu aprendi a andar de bicicleta no campus, eu usava piscinas. Então, também acho que é o mesmo sentido. É o esporte, lazer e arte e cultura. Arte e cultura, incluiu a palavra. Porque, sabe, professores e professoras, técnicos, colegas aqui da comissão, a gente tomou muito cuidado, muitas vezes, de não separar para o pró-reitoria, sabe? Por exemplo, aquela coisa ali, cidadania, inclusão, permanência, é uma ação que a gente encontrou na UFMS participativa, encontramos muito, mas quando coloca ali, parece que eu estou falando de uma pró-reitoria, ações de uma pró-reitoria. Não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar a universidade como um todo. Então, evitamos muito algumas palavras, alguns termos, mas priorizamos outros. Talvez a palavra arte não tenha ficado clara, porque a ideia era cultura, esporte, lazer e... Tá. Arte? Tá. Arte e cultura. Tá, legal. Tá. E educação básica, com certeza, tem ali, porque era uma das formas de também trabalhar. Beleza. Quer mostrar onde que dá? Na cadeia de valor. Legal, legal. Mais alguma contribuição? Vocês viram como, assim, vai olhando? O trabalho foi muito bem feito por todas as comissões, pela equipe técnica. Não é porque eles formaram e fizeram mestrado no exame, não, sabe? É porque trabalham comigo, né? Vou pedir para você, Cláudia. A Dulce ruborizou, gente, tá vendo? É que esse assunto é muito caro para mim. É muito importante para mim poder colocar em prática e deixar que a equipe também trabalhe em colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha, não só a parte conceitual, a parte teórica, mas tudo aquilo que a gente está vivenciando. É muito importante para nós que isso realmente tenha sucesso, seja entendido, porque foram horas de dedicação, mas é uma situação muito bacana que a gente está tentando construir e mostrar para vocês. E o mais bacana, que não é uma ideia minha, nem do Danilo, nem do professor Alves, nem da Camila, é uma ideia que a comunidade construiu. Por isso que a gente chamou vocês aqui. Ouvir e tentar traduzir aquilo que a comunidade demandou. Por isso que eu me emociono, eu faço piada, mas assim é um profundo respeito que eu tenho por todos vocês de estar participando e poder realizar esses sonhos de mostrar a universidade para todo mundo de uma forma bacana. Bom, gente, para encerrar a minha fala, que eu já falei demais hoje,
Já cometi gafe, já falei demais, já me emocionei. Bom, eu não deu para comer, o Danilo comeu tudo. Muito bem. As próximas ações, gente. Nós vamos estar enviando dia 27 esse documento final. Vocês vão recebê-lo hoje. Vamos enviar dia 27 para o Conselho Universitário. É isso, professor Mangeli? Dia 6 é a reunião do CON, exceto se tiver alguma alteração de agenda, né, professora Camila? Isso. Março, nós vamos estar finalizando, né, e aprovando os PDUs. Isso a gente começou agora para fazer todo o levantamento das demandas e a conclusão lá à frente. Outra coisa, passa para o professor. A questão da elaboração e aprovação dos PPGs, que vão fazer parte do anexo do PDU agora. E em abril vem a avaliação da CAPES, e aí a gente passa por um outro processo, ok? Vocês querem falar, por favor? Bom, pois não, professor? Claro. Em relação ao PDU, até março tem que ser feita a elaboração nas unidades. Tem uma previsão de início, levando em consideração que boa parte dos docentes vão estar de férias. Essa é a ideia do início, para a gente se programar entre o início e o fim. Já começou, né? Deixa eu responder aqui. Professor, então, o processo ele já iniciou com aquela análise que a gente fez. A gente vai definir o modelo, porque agora a gente estava vendo como a gente teve essa alteração, porque antes eram os objetivos estratégicos, né? Os grandes objetivos e as metas. E aí, até respondendo um pouco da dúvida do professor Mangeli, como a gente reviu, a gente revisitou essa questão de trazer, especificar mais nossos objetivos. A gente vai ter mais objetivos que eu acho que as unidades, vai facilitar para as unidades se enxergarem ali dentro do planejamento, até para traçar os indicadores de uma maneira um pouco mais, uma realidade direta e uma realidade dentro da sua realidade ali da unidade, né? Então isso vai facilitar. Daí a gente, durante esse período agora, semana que vem, não estou falando assim, semana que vem a gente vai validar a questão do modelo do PDU, daquela parte da planilha das ações, né? Onde a gente vai traçar os objetivos que vão constar no PDU, os indicadores que vão constar no PDU, como que a gente vai fazer o monitoramento das ações, e daí a gente já vai estar acompanhando as unidades nesse trabalho. Então, vai continuar de dezembro até março, vai ficar aberto. Isso. Principalmente fevereiro e março, que a gente sabe que dezembro e janeiro é mais complicado, né? Mas aí a gente pede para que a gente já consiga ter um canal de comunicação aberto aí durante esse período também. Obrigado, doutor Carol. Cristiano, por favor. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, aproveitar então esse momento, né? E a gente viu que um dos objetivos é a consolidação da qualidade dos cursos de pós-graduação, e aí a gente se para com esse calendário que é muito importante para nós, né, de avaliação da CAPES. A gente tem um momento de fim de quadriênio, né? Todos que atuam sabem que é um momento bem delicado. A gente, de novo, vai precisar do apoio de todo mundo. Tem muita coisa ainda para ser feita, e uma delas são exatamente os documentos relacionados ao planejamento estratégico e também aos planos de autoavaliação, bem como os seus relatórios. Todos esses documentos, eles serão evidências, né, para o Sucupira. Então, a gente vai estar trabalhando junto com os programas, diretamente, né, quanto PROP, diretamente com os programas e com as direções, né? Então, desde já fica assim o nosso pedido de apoio e o agradecimento antecipado, porque é um trabalho feito a muitas mãos, né? Programa a programa, área a área, porque a gente sabe que então é um trabalho quase que facilitaria.
né? Mas a gente está firme no propósito e contamos com todo mundo nessa nova missão. Rumo aos, não mais aos 5, né? Mas aos 6, aos 7. Aos 7, aos 7. Dulce, Rafael, é uma duvidazinha. Na elaboração das propostas dos PDUs, vocês pensaram em alguma coisa de estarem relacionados os indicadores de uma área com os indicadores da ponta, como o Mongelli disse, eu não sei quais indicadores estava se referindo, mas vários indicadores da graduação, o impacto na instituição, eles começam lá na ponta, nos cursos. Então, a gente tem que mexer ali nesses indicadores para que na universidade como um todo tenha esse reflexo. E o indicador, por exemplo, da Prograde, eles refletem essa média de todos. Então, para ter uma consonância entre o PDU das pró-reitorias e também o PDU das UAS, o ACS e o UAS. Isso. Na verdade, essa daí é uma questão que a gente vai trabalhar. Os PDUs, eles vão acabar recebendo alguns indicadores que a unidade não precisa propor. A taxa de sucesso da graduação, que é o indicador da Prograde, ela é composta pela taxa de sucesso de todos os cursos. Então, esse indicador já desce automaticamente para os PDUs. Então, a gente... Isso. Cada um tem a sua característica, cada um tem sua meta, né? Então, a física tem uma meta diferente da medicina, isso é normal, só que o indicador existe. O indicador que vai ser... que o PDU já vai vir isso daí para graduação, para pós-graduação. Então, o que existe no PDI, ele vai estar alinhado, né, com os PDUs, só que cada um dentro da sua característica, até porque para fazer a meta geral do PDI, né, a gente precisa saber quanto que... Exatamente, isso, essa é a proposta, a ideia é essa. Mais alguma contribuição? Pergunta, dúvida? Não? Bom. Eu tenho uma equipe que é muito brava e enfática, que ela é responsável pela planilha que está sendo alimentada. Perguntaram a questão do PDU, e isso foi solicitado que desse uma atenção especial agora até o final do ano no preenchimento das informações do PDU anterior, porque a gente está precisando, para o senso crítico mesmo, dessa questão dos indicadores que a gente está discutindo. Então, para que as unidades, para que a gente consiga alimentar aquelas planilhas que estão vindo, né, para que a gente consiga consolidar o resultado desse ciclo do PDU, para que a gente consiga propor essas melhorias. Então, eu gostaria de solicitar uma força-tarefa aí por parte das unidades também para o preenchimento da planilha, tá bom? Obrigado. Bom, gente, antes de encerrar aqui, e antes de passar a fala para a professora Camila, para o professor Albert, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês nessa reunião, mas, em especial, a participação de todos nesse processo de construção. Um deu uma contribuição maior, o outro deu uma contribuição menor, naquele exato momento, mas contribuiu de outra forma. Muito, muito obrigado. Para quem nos recebeu nos campos, todos os diretores, ou aqui em Campo Grande, para quem participou da comissão central, das subcomissões, para quem está ajudando ou liberando um servidor para nos ajudar. Este não é um processo da Proplan, este é um processo, um projeto, uma ação da universidade. E para quem contribuiu com as ações, com as propostas, muito, muito obrigado. Obrigado à equipe da Diplan, que, né, não mediu esforços para trabalhar junto. Obrigado ao professor Albert, que sempre esteve presente, que gravou vídeo, né, mesmo tudo correndo de última, assim, para que a gente pudesse estar na rua com boas ideias. Obrigado à professora Camila, que tem dado todo o suporte e aí incentivado e está junto com toda a equipe para estar trabalhando. Muito, muito obrigado a todos vocês. E ainda até segunda-feira, a gente ainda, se tiver alguma sugestão, alguma palavra, alguma situação que a gente, talvez trocando a palavra fique melhor, ou alguma proposta mesmo, a gente está à disposição. Muito, muito, muito obrigado. Professor Albert, professora Camila, por favor. Bom, mais uma vez, queria agradecer a cada um de vocês.
É muito rico isso, né? Quando a gente coloca esse olhar com algumas sugestões a mais para que a gente possa melhorar. Então, aqui é um pontapé inicial para final de semana, né? A gente possa continuar pensando, dê uma entrada, entre no documento, né? Quer dizer, dê uma visualizada. Se você tiver uma ideia ainda, manda a sugestão. Parabéns e obrigado a cada um de vocês. Muito boa essa construção coletiva, né? E esse fruto vai ficar, já está lindo, vai ficar ainda melhor até a gente consolidar realmente o nosso plano de desenvolvimento institucional com o PPI até 2030. E graças à participação efetiva de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu estava sentada aqui lembrando quando a primeira vez que eu fui ver o PDI da universidade, eu fui procurar, quando eu fui submeter o projeto do PET, precisava ter o PPI. Eu, como professora, em 2009, eu nem sabia que existia um PPI. A verdade é essa. Lá na ponta, a gente a gente entra, colocam aula, você nem vê qual que é a política, qual que é o projeto pedagógico da universidade, o que está acontecendo. Aí eu fui atrás do PPI, que eu tinha que colocar na plataforma lá do PET para poder submeter, fui ler, e aí eu lembrei que veio um PDI que era assim, não era um formulário, a gente não tinha Drive, né? Era um Word que a gente ia lá e escrevia alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei na FAMES, depois eu era diretora, o que a gente precisa? Aí era assim, uma caminhonete, um ônibus, um bloco novo, né? Era assim, mas... você escutou? Isso é bom, porque é necessário. Mas em nenhum momento naquela época a gente falava sobre qualificação, sobre dos cursos, a gente não falava sobre se tinha aluno ou não tinha aluno, também a gente não estava preocupada. Eu lembro porque a gente, nós somos federal, então está tudo bem, né? Então é tão bonito ver o quanto que nós teve esse processo, mas não é nós só que estamos aqui. Nós, enquanto universidade, qualificamos a discussão e aperfeiçoamos a discussão. Estará perfeito? Não. Por isso a gente tem realinhamento, por isso a gente tem as etapas de revisão, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um planejamento melhor do que nós temos o de hoje. E aí é um pedido que eu faço aqui para, assim, a gente tem maior orgulho eu falo aqui, né, da equipe da Proplan, porque também é uma coisa que também me angustia um pouco, é a gente querer controlar demais e depois a gente fica só no processo, mas a gente não vai na missão, que é o produto, que é o artigo, que é o aluno formado, que é... E aí a gente monitora tanto, quando vê você está cansado só de monitorar o processo, mas você não vê a riqueza que é esse momento. Hoje eu fui numa reunião para poder pensar e para a gente poder planejar a partir do ano que vem. Uma reunião no Conselho Regional de... Nem contei para o Fabrício nem para o Carlos, depois eu quero falar com vocês dois. No Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Zootecnia. Eu sou inscrita no Conselho há 22 anos, pago a minha anuidade lá e era de coordenadores. Me chamaram, eu fui. E aí a reflexão é sobre o ensino. E aí ontem o Luiz me passou aqui para pegar para ir para casa, né? Ia pegar o Pedro. Aí ele falou, eu tive banca de estágio, cheio de banca lá na FAMESA, aí viu Carlos e Ricardo. Aí eu falei assim, aí não, cansativo, e realmente, né, eu estou lembrando como professora, um monte de banca e tal. Eu falei, como é que foi a banca? Eu falei, não, aí os alunos na sala, eu falei, já sei, vocês a banca de costas para os alunos, olha eu falando isso com o meu colega, né, que é o meu esposo, mas eu falei assim, já sei, vocês na sala, de costas para os alunos, eles apresentando estágio, professor cansado, aluno cansado, aquela coisa enfadonha. Quando que nós vamos mudar? Eu, assim, cadê o Saulo do pitch, né? Estou aprendendo, mas não seria muito mais legal estar numa sala conversando e falar, defende o local do seu estágio. Qual que é o desafio? Foi bom ou não foi? Põe foto, joga no aplicativo, joga imagem, e aí você traz todo mundo e avalia diferente. Então, acho que assim, o que a gente, quando eu falo de qualificar e tem a ver com PPI, é o quanto que a gente pode, sem perder a qualidade, isso não é perder qualidade, mas abordar de outra maneira
a gente faz as armadilhas para nós mesmos. Depois todo mundo está com burnout, né? Aí vai lá para agir a licença, estou cansado, mas a gente constrói um jeito que a gente se adoece. Então, uma reflexão um pouco para a gente pensar, porque a gente está falando de indicador, mas falando um pouquinho do PPI. Um outro, eu não via isso ainda, eu vou tentar contribuir, né? Estamos na comissão, o estudante que trabalha. Nós, enquanto Universidade Federal, nós excluímos. Nós excluímos. Então, assim, alguma coisa para a gente pensar. E aí, lembrando da história, eu falei assim, e aí peço esse pedido aqui para a Proplan, às vezes a gente vai ver vários indicadores, mas às vezes, quando eu falo que é o processo que fica mais caro, às vezes a gente tem indicador que é tão caro da gente monitorar que a gente vai passar o tempo todo monitorando, quando vê já passou, ou a gente não consegue fazer em tempo real, porque o melhor seria em tempo real, não depois que aconteceu. Depois que aconteceu, é aprendizado. Você vai ver por que aconteceu, aí você vai mudar, demora um tempo até você mudar. O ideal é que a gente tenha tempo real, e por isso nós estamos trabalhando nos BIs, para que cada diretor, cada coordenação de curso, cada direção entre lá e veja, eu já sei como é que está. E na hora que o menino faltar ou a menina faltar, já cadê? Estou vendo aqui, TI, né? Já é para apertar lá para mim e aparecer, olha, piscar. A Camila não está vindo na aula, aconteceu alguma coisa. Então, a gente vai ter que monitorar um pouco isso. Mas tem que ser, o sistema de informação tem que nos ajudar. Então, o que eu peço? Nesses dias que nós vamos olhar o nosso PDI, PPI. Vamos sonhar, podem propor indicadores, acho que esse é o caminho, mas aí a gente precisa dessa análise técnica do que a gente consegue não ficar gastando tempo e o que a gente consegue extrair, porque às vezes o menos é mais. Então, a gente consegue rapidamente extrair, monitorar, e aí, às vezes, vão ter alguns que a gente não tem como fazer isso de forma automatizada, a gente guarda no cofrinho, aí vem a TI, vem todos os sistemas, o Siscad, vai tudo melhorando para isso, e a gente pode realinhar e colocar. Eu só não gostaria de... Porque eu lembrei, eu, quando diretora, olhando o PDI, porque eu falava, de onde que eu tiro isso? Eu lembro que eu fui discutir na época com a pró-reitora de planejamento, que era a professora Marise. E aí eu fui lá para ver recurso, matriz. A gente não tinha hoje o que o diretor tem, eu não tinha. Chegava lá e falava assim, eu não conseguia saber quantos projetos tinham na minha unidade. Aí eu chegava lá e falava assim, eu queria ver a matriz. Ó, tá aqui, Camila, eu lembro até hoje, ela falou um dia para mim, você só tem 2 projetos na família. Eu falei, mentira, não pode. Tem um monte. Mas hoje a direção consegue entrar lá e ver. Então, que a gente tenha esse olhar para que seja mais fácil a gestão de todos nós, tá bom? Então, assim, muito, muito obrigada. Que a gente tenha aí um final de semana maravilhoso. Para os nossos colegas que vão pegar a estrada, que Deus abençoe o retorno de vocês, tá? E agradecer o empenho de cada um de vocês. Vamos trabalhar final de semana, né? Pelo jeito. Vamos olhar. Mas vai ser muito lindo ver esse... É muito bacana e muito prazeroso ver a evolução e ver a qualificação da nossa discussão. Que aí vem a parte pedagógica, estou olhando a Milene, vendo o quanto que a gente pode fazer para melhorar, e eu acho que com esse PDI, PPI aprovado, aí é chegada a hora da gente olhar em cada conselho de graduação, de pesquisa e pós-graduação, de extensão, cultura e esporte, para que a gente possa aprimorar as nossas políticas educacionais, científicas, e aí todas as áreas, viu, Gustavo? Não, né? Olhar todos isso, fazer um plano de cultura e arte, quer dizer, um plano de esporte e lazer, para a gente olhar para isso estar dentro do nosso PPI e para que a gente possa pensar o quanto que a gente pode inovar. Né? Eu lembro que um tempo atrás o nosso reitor falava, o Turini falava, vamos inovar, EAD, quer colocar EAD. Que vai acabar com o presencial. Não. Então, não, inovar não é isso. Então, tem muita coisa que a gente faz no presencial mesmo, na conexão. Então, que a gente tenha a mente aberta e o coração, que se a gente tiver coisa, nossa, agora não dá. Não fazer igual a gente fez com o menino lá, nosso aluno da Exam, o que ele pediu? Ele gostaria de que a ponte, a passarela do Lago do Amor, fosse reformada para passar carro e ônibus. É uma necessidade. Porque a gente dá volta, porque
É uma necessidade. Legalmente, é a reserva, mas deixa eu falar. Então, a gente pode... O que a gente pode, se não conseguir na parte legal fazer isso, como a gente pode melhorar e entender essa necessidade que é de vários estudantes, que é de vários servidores? Então, achou um indicador, mesmo que pareça esquisito, põe lá, põe no cantinho, a gente analisa tecnicamente, a Proplan faz, qualquer coisa guarda no cofrinho, para depois a gente vai desenvolvendo junto com o TI, com o sistema, para que a gente gaste mais tempo, invista tempo no que é necessário, porque a gente fica muito no processo e pouco na nossa missão. Então, a gente tem que tornar a vida da gestão mais leve, para que a gente possa fazer projetos, para que a gente possa realizar outras atividades, tá bom? Obrigada, que a gente tenha aí boas ideias. Tenho certeza que esse PPI, PPI, vai ser exemplo aí para o Brasil. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, gente. Diretores, senhores diretores e diretoras dos campos, quem ainda não pegou material do ENAD, a equipe lá da DIAV está aguardando, tá? Mas são os dos campos. Os daqui a gente está levando e os que não pegaram camiseta também, tá? Obrigada. Não sai ainda, vamos tirar uma foto. Venham para frente, por favor.